Olá, estamos de volta aqui com o Missão Educar, no nosso terceiro bloco agora, pela sua Up TV. E nesse bloco agora, a gente vai falar de uma série de coisas muito interessantes, fiquem atentos. E eu reitero o convite a você, mande a sua notícia, a sua pergunta, a sua sugestão para contato@uptv.com.br contato@uptv.com.br. Se você quiser convidar o professor Dirceu Moreira para uma palestra, um curso, um workshop, basta entrar no site dele e fazer o convite. www.dirceumoreira.com.br www.dirceumoreira.com.br. E a gente continua aqui, professor, agora com já a mensagem que chegou a gente aqui, o pessoal do Grupo Missão Educar, viu? Lá do Facebook. Grupo Missão Educar, está todo mundo convidado a participar. Entra no Facebook, Missão Educar, e participe do grupo se você, claro, tiver alguma ligação com a educação. Então a professora e mestranda Márcia Lobo, do bairro da Lapa, de São Paulo, nos parabeniza pelo programa e diz: nós, educadores, esperamos que esse seja mais uma fonte de apoio e informação. Responsabilidade, hein? Muita responsabilidade, e que ela seja uma dessas participantes. Sem dúvida alguma. A professora Denise Couto Pinto, do bairro da Moca, é outra ponta de São Paulo, né? E viu uma frase de François Douto, para nós, que acompanha sempre há muito tempo. A frase é assim: privar uma criança de brincar é privá-la do prazer de viver. Mas isso é tão assertivo, isso é tão realidade, que eu até complementaria, só para a gente não deixar em branco, que a arte de brincar é uma das grandes artes de ensinar. Sem dúvida alguma. Então, olha, obrigado, professora Márcia Lobo, professora Denise Couto Pinto, pelas mensagens. Esperamos que mais pessoas mandem mensagem para nós. Isso é para contato@uptv.com.br. Professor, o senhor está participando da campanha da fraternidade, né? Nesse momento a campanha está em plena atividade no Brasil. O senhor foi um daqueles que fez depoimento no DVD oficial da campanha da fraternidade. Pois é, Serrano, então, graças à sua indicação também, né? Porque eu estive na TV Paulinas, um abraço pessoal lá da TV Paulinas, e depois, de repente, para minha surpresa, ligaram para casa, me fizeram o convite. Eu fiz 2 entrevistas nesse DVD, tem uma entrevista de 3 minutos, outra entrevista de 6 minutos. Para mim foi uma surpresa, sabe? Porque afinal de contas, quantos milhões você falou? São 20 milhões de pessoas no Brasil que estão tendo acesso a esse DVD oficial da campanha da fraternidade. Pois é. É um privilégio, né? E uma responsabilidade. Todo privilégio traz uma responsabilidade. O tema da campanha desse ano é juventude. Juventude. Que coisa bonita, hein? Como está a nossa juventude, de trabalhar esse aspecto do espécime em sêmen, da esperança da colheita tem que estar na semente, dizia o grande professor Henrique José de Souza, não é isso? Sem dúvida alguma. Então nós vamos agora dar mais algumas notícias sobre o nosso plano de educação, o Plano Nacional de Educação, para os seus... Tem mais aí? Tem mais alguma coisa aqui, ó. Outra meta: alfabetizar todas as crianças até no máximo 8 anos de idade. Isso nos próximos 10 anos. Alfabetizar todas as crianças até 8 anos de idade. Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica e atingir médias nacionais progressivas para o IDEB até do ano 2021. Bom, Serrano, acho que alfabetizar as crianças nós já deveríamos, claro, não vou dizer que o 0, mas já devíamos ter chegado próximo disso. Mas eu quero pegar o segundo item, que é essa questão da preparação do período integral de sala de aula. É o que eu falei. Alguns lugares, como a capital, como São Paulo, grande ABC, estão preparadas a grande cidade. Mas uma criança permanecer o dia todo numa escola, a estrutura que é exigida para isso tudo, eu fico pensando que esses 10% não dá conta. É uma estrutura enorme, porque ela vai, primeiro, é o fator alimentação, o tempo todo que ela vai passar lá, a família, obviamente, com o deslocamento dessa criança, são 8 horas.
E nós estamos aparelhados, preparados para isso. É claro, 50% ainda estou achando que é muito, porque acho que nós temos que ter um projeto piloto de preparação. E principalmente eu pergunto, novamente, eu vejo as cidades que menor recursos vão ficar fora? Vai ser excluída? Inclusão pela exclusão? É aí que eu me lembro aquela frase do meu avô, que dizia assim, o papel aceita tudo. Nós torcemos para que essa... Não, mas o projeto, olha, o projeto do governo, os projetos, se você for analisar, são bonitos, são fantásticos, perfeitos. O problema não é o que se pensa. Depois do que, vem o como isso vai acontecer. Esse é o problema. Os planejamentos parece que ficam só no o que fazer e por que vão fazer. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei por que eu vou fazer, mas aí depois vem a terceira pergunta, como, não é isso? Porque aí vem todo o aspecto do quê? A preparação. Como execução. Sem dúvida. Bom, nós já falamos aqui de educação artística, musical, né? E agora nós vamos falar um pouquinho de uma outra educação apaixonante, que é a educação esportiva. Não o esporte pelo esporte só. O esporte pelo esporte é algo maravilhoso. Mas a influência que a educação esportiva produz nas crianças e nos adolescentes, principalmente, né? E que projetam dentro dessas pessoas algo mais que a gente percebe no desempenho escolar. Como o senhor avalia a importância da educação esportiva no âmbito da educação como um todo? Eu vou pegar só um item para deixar o professor depois falar um pouco mais disso. O primeiro item que a educação, o esporte, no modo geral, a educação física contribui, é uma coisa chamada disciplina, regras. Não é botar na quadra para jogar bola. Infelizmente, aí nós temos uma concepção muito grande de escola para professor de educação física. Professor de educação, vai para a quadra, a bola para a quadra. Não, isso está mudando para ser educação. E aí nós vamos deixar para uma especialista falar mais a respeito disso. Ela está do seu lado aí já, né? A professora Monique Polis. Muito boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui hoje e ter essa abertura para poder falar um pouquinho da minha profissão. Para nós é uma grande alegria. A professora trabalha no Colégio São José, em São Bernardo do Campo, na Faculdade de Medicina da ABC, no Clube da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, na Universidade Metodista e também numa ONG que mantém basquete feminino de base. Ela trabalha em 5 lugares. Ufa! Haja preparo físico, professora? Haja preparo físico e haja amor pela coisa, né? Eu sempre falo todo ano que eu vou largar um pouquinho alguma coisa, mas no final das contas eu acabo pegando mais e mais e mais. Porque eu acredito que Deus me deu uma missão, eu tento fazer o melhor possível. Eu gostaria de fazer até mais do que eu faço, atendendo as crianças, as jovens, porque o retorno que eu tenho com isso é fenomenal. Professor, eu vou falar uma coisa para você aqui, que eu acho que você falou de uma coisa fundamental para o educador, o amor que se tem. O pessoal confunde muito quando se fala de questão de idealismo, né? Idealismo não é, eu vou viver de brisa, né? E você, né, que tem feito, executou esse trabalho, como é que o que você diria para os educadores, assim, olha gente, essa disciplina, né, não é simplesmente jogar, essa disciplina pode lhe ajudar. Que mensagem você passaria para eles? Bom, eu trabalho no Colégio São José há 27 anos. Apesar de parecer tão novinha, não sou. E lá na escola, quando eu entrei, com o tempo a gente foi ganhando espaço com a educação física. Que eu sempre briguei pela importância da educação física. Não só a educação física, como todas as matérias, é claro. Mas eu acho que a educação física é um canal que atinge mais rápido e mais fácil a criança, o ser humano. Porque entra muito na parte sensível, na parte emotiva. E como você falou, a parte de disciplina. Então, através do trabalho que a gente faz, a gente ajuda muito os pais. As outras disciplinas, né? Porque assim, eu acredito muito no cativar. A partir do momento que você cativa o aluno, a pessoa, você tem esse aluno para qualquer coisa. Eu já peguei situações assim de eu estar num conselho, os professores estarem falando uma determinada criança, e eu pensar, será que é a mesma criança que falou isso? Porque quando a gente cativa o ser humano é grandioso, o ser humano é sensível, o brasileiro, então nem se fala, é criativo. Você pega aquela criança dentro de um contexto, de uma sala de aula, você tira aquela criança e vai participar para fora da escola, numa competição, seja o que for, você vê aquela criança de uma outra maneira. Então acho que a gente tem que repensar e refletir quantas aulas de hoje, né?
Porque às vezes você faz uma mudança, você percebe aquela criança, sensibilidade para isso, para aquilo, você muda toda a visão da criança. É a partir do momento que você cativa, como eu já falei, que você vê aquela criança, que ela passa a entender o porquê da coisa, ela vai render mais. Ela pode até não concordar. Professor, você colocou uma coisa aí que eu acho importante, quando você falou assim, faço os meus colegas entenderem, porque são outras disciplinas. E você está falando aí de uma questão que é a visão transdisciplinar, que não é a sua matéria. Não é. São as demais. E como é que você trabalha isso com eles? De que maneira você, que nem você falou desse próprio aluno, dessa condição, e como é que você faz isso lá na... Você não é a diretora para convocar, não é a coordenadora pedagógica, mas você é essa professora. Como é que você mostra isso para eles acontecendo? Eu sou professora, mas eu fui atleta a minha vida inteira e sou técnica de federações agora, porque é profissional, né? O amador no Brasil, mas que a gente fala que é um nível mais de federações e times. Eu comecei a levar algumas crianças atletas para a escola no trabalho. E comecei a passar para a escola e para os professores um pouco do que eu trabalho com essas crianças. E os professores foram vendo que essas crianças, no decorrer dos dias, dos meses, foram passando a ser crianças diferenciadas. Na parte de disciplina, comprometimento, respeito. Inclusão. Né, que é a inclusão. Então, a escola e os professores começaram a ver com bons olhos esse lado. Né, que são todos, nós estamos todos aqui. Lá no colégio, pelo menos, a gente é uma equipe muito grande, que todo mundo se ouve. Né, e ninguém guarda nada para si mesmo. A gente compartilha, né, as vivências. E minhas experiências fui passando para eles, eles foram vendo isso. E eu cobro muito dos atletas a escola. Ou seja, eles veem pelo seu exemplo do seu trabalho. Sim, porque um atleta, por mais que ele vingue como profissional, que ele ganhe a vida com basquete, qualquer outra modalidade, com 30 e poucos anos, acabou a parte de atleta. Ele está um veterano, ele tem que ter uma profissão, ele tem que ter uma cultura para a vida dele. O aluno não pode estar pensando só em prova, para passar dinheiro por causa de prova. Ele tem que pensar que tudo aquilo é uma vivência, uma bagagem que ele vai levar nas costas. E ele tem que ser além daquilo, da teoria, sabe, ele tem que ser além daquilo, ele tem que ver uma coisa maior para a vida dele. O aprendizado, a experiência. Maravilhoso a senhora falar isso. Sabe por quê, gente? Para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, a professora Monique, eu resumi aqui, porque não caberia na folha. Mas ela coleciona campeonatos paulistas de basquetebol feminino, masculino, infantil, juvenil, aquelas crianças menores também, das categorias iniciais, né? Já ganhou um torneio sul-americano e foi eleita a melhor técnica da categoria de base do estado de São Paulo em 2007, 2008. E ela fala assim, não basta você ser um bom atleta, não basta você ser conhecido, famoso, você tem que estudar. Ser um exemplo de uma pessoa como ela, que é consagrada também no meio esportivo. É importantíssimo saber que você leva essa bandeira à frente, que não é só ter aquele momento que, como você disse, chegou uma hora que completou ali os seus 30, e aí você está preparado para continuar de que maneira? Eu penso assim, eu tive excelentes técnicos, eu joguei basquete na época do feminino do Brasil, uma época muito forte, que foi a geração de Paulo e Hortência. Então eu aprendi muito com meus técnicos. Meu pai tinha meu técnico como Deus na terra, devido à educação que eu tive e à vivência que eu tive no esporte, com a vivência com todas as pessoas, que é a experiência que a gente traz. E uma disciplina que você tem lá, que muitas vezes precisa vir para a sala de aula. Sim. E essa área possibilita com que se trabalhe essa criança lá, a disciplina que às vezes ela não entende. Não é isso que ocorre? Então, quando eu vou conversar com um pai, quando um pai traz uma criança para mim, que eu vejo aquela criança vindo com os olhinhos brilhando, que naquela noite com certeza ele nem dormiu, ela vem nervosa, né? A primeira coisa que eu nem converso com os pais, a primeira coisa que eu pergunto para a criança é: você gosta de basquete? Você quer fazer basquete? Porque não é fácil, nada é fácil, né? É uma coisa que você vai, é uma prioridade de vida que você vai ter, mas você vai ganhar muito quando faz isso. O que é que eu falo para os pais? Antes de ser técnico, eu sou educador. Infelizmente no Brasil nem todos os técnicos são assim. Mas antes de ser técnico, eu sou educadora. Então, para mim, além do esporte, que eu falo que essa bola, o basquete é um instrumento, há coisas muito maiores que vêm para a vida da criança. Isso. Vai ser um atleta em 1000 a ser famoso, mas vão ser todos homens e mulheres de caráter dentro do esporte, com certeza. Então, se amanhã aquela criança lembrar da tia Momô, que eles me chamam, tá feito. Ótimo. Sabe, eu já tive depoimentos de mãe, de crianças em cartinha, que não tem preço. E não significa assim, ganhar e perder o jogo. Significa o sucesso. Que tem aquele John Old, que foi técnico universitário, que ele fala uma frase que eu acho fenomenal. O sucesso não depende de você ganhar ou não o jogo. O sucesso
vem de você ter a tranquilidade interior. Você está fazendo o seu melhor dentro do seu limite. E aí vai vir a consequência. E isso é o que vale. Olha, gente, Realmente. temos aqui mensagem de espectador. A Michele Campos, de São Bernardo do Campo, manda a seguinte mensagem. A educação física é muito importante para as crianças, principalmente nessa era digital, em que o sedentarismo impera. Parabéns pelo programa. E nós temos também uma outra participação de um conhecido nosso chamado Raul Carmelo, que é o autor do nosso logo. Ele manda aqui os parabéns para o professor e para mim, pelo programa. Grande abraço, cara. Um abraço para você, Carmelo, e um abraço também à nossa espectadora. Infelizmente, o Cronos, né? O Cronos, ele está dizendo que nosso tempo está acabando. Mas a professora trabalha muito bem com esse Cronos. 24 segundos, professor. 24 segundos, 10 segundos. Um segundo você decide muita coisa. Entendi, montar aquela estratégia para virar o jogo, né? Professora, foi maravilhoso ter a senhora aqui conosco. Esperamos que a senhora volte mais vezes. O assunto é muito vasto, tanto como também queria com o Daniel, né? Mas isso é uma amostrinha para os nossos espectadores. Essa é uma amostra inicial. Nós teremos aqui coisas tão boas no nosso Missão Educar. E como a educação é assunto, sim, é assunto para muita conversa. Muito obrigado. Obrigado, Agradeço a professor. oportunidade. Muito obrigada. Teremos você aqui de outra vez, com certeza. Com certeza. Então, agradecemos a vocês, espectadores. Vamos para o 4 blocos daqui a pouquinho. Teremos um breve intervalo agora. E manda sua pergunta, dá tempo ainda. contato@uptv.com.br